Olá pessoal, vocês não me conhecem, mas eu sou o Ergo, o macaco. Estou aqui para falar de vários assuntos, mas principalmente do Palmeiras. Porque vocês acham que sabem muito de futebol, mas quem sabe mais de futebol sou eu, o macaco. Porque eu já sou um macaco velho e já conheço muita coisa, muitos outros carnavais. Passei por muita dificuldade no tempo da seca de títulos do Palmeiras. E agora que nós temos a oportunidade de fazer bonito, pelo menos, nesse Mundial de Clubes, resolvi fazer uma aparição, que não é um protesto, mas é uma maneira de contribuir, talvez ainda há tempo, de salvar o nosso time depois deste desastroso jogo contra o Inter de Miami, que foi lamentável sobre todos os aspectos, erros táticos, péssimas atuações, mas o que é pior, o que é pior e que eu acho que a gente precisa resolver, e ainda está em tempo, minha gente, ainda está em tempo, prestem atenção, é a atitude. Nós entramos para jogar contra o time do Messi, um time quase de aposentados. Miami é um lugar ótimo para os americanos se aposentarem, porque lá é mais quentinho, lá é a cidade dos aposentados. Mas nós entramos com um garoto para reverenciar o Messi, todo mundo deslumbrado, como se o futebol brasileiro não fosse pentacampeão do mundo, que é o nosso complexo de vira-lata voltou. Que é isso? E o nosso técnico, que errou totalmente na escalação e principalmente na atitude também, ele que é um especialista na mentalização do time ganhador, parece que está lá deslumbrado em Miami, dizendo que agora recebe a imprensa, sorridente, chora em entrevista, está comovido. O que aconteceu com ele? Cadê o nosso técnico competitivo ganhador? Agora, deslumbrado porque chegou lá, pensando na família, na sua história de sucesso, nós estamos no meio de uma competição. A gente não pode ir lá e ficar chorando como no 7-1 brasileiro. A gente é o Palmeiras. E ele deu uma declaração, o Abel Ferreira, muito preocupante. Ele disse, na entrevista após o jogo contra o Inter Miami, que ele não joga bonito, que ele joga para ganhar. Coisa que ele não fez contra o Miami. Não fez nem bonito, nem ganhou. Então, essa desculpa esfarrapadíssima apenas mostra uma preocupação. Ele, depois de 5 anos treinando o clube, coisa rara no futebol brasileiro, ainda não conhece o Palmeiras. O Palmeiras se orgulha das suas célebres academias. Que significa academia? Significa que a gente ganhava jogando bonito, dando aula de futebol. Essa é a nossa tradição. E agora nós somos obrigados a não apenas ver esse futebol horroroso, como aguentar um técnico declarando que jogar bonito não é importante. Um técnico português, que certamente é o país do futebol agora, porque agora só técnico português equivale. Então, eu acho que está tudo errado. Eles precisam aproveitar esta semana para fazer uma revisão geral, que nem manda os padres no catecismo, examinar a consciência e fazer com que a gente possa, nesta semana, nos recuperar. Por quê? E eu vou dizer para vocês, com toda a sinceridade, que eu preferia jogar com o Paris Saint-Germain. Por quê? Porque a gente não saberia o que ia acontecer se a gente jogasse com o Paris Saint-Germain. Do Botafogo, a gente sabe que a gente não ganha. Porque a gente não ganha do Botafogo faz tempo. Como não ganha do Flamengo, como não ganha, não está ganhando nem do Corinthians, como não ganhamos de nenhum time do G6 no Campeonato Brasileiro, porque o time do Palmeiras, formado com R$ 500 milhões este ano, meio em cima do campeonato,
não consegue se organizar, não consegue manter um time titular que jogue, se entrose. Essa coisa de ficar mudando o time a todo jogo, conforme o adversário, faz com que não exista um corpo, né? E os jogadores, embora eles todos tenham oportunidade, também nenhum deles tem segurança. Eles não sabem exatamente qual é o seu lugar. Entra um, entra outro, muda o esquema e o técnico Abel Ferreira está já há 2 anos cometendo muitos erros. Esse negócio de time da virada só mostra realmente que o Palmeiras sai mal escalado, sai mal preparado no primeiro tempo, porque a gente está sempre precisando virar o jogo. E isso não pode acontecer. Isso virou uma rotina. E ontem a mesma coisa. No jogo com o Cruzeiro, último campeonato brasileiro, último jogo do Campeonato Brasileiro, a gente estava perdendo de 2-0 com 6 minutos de jogo. Então, se a gente não quiser, se a gente quiser primeiro passar pelo Botafogo e depois não virar o vexame da Copa do Mundo de clubes, a gente precisa mudar de atitude. A gente precisa entrar com o time titular. A gente precisa fazer o time titular jogar. E quem é o time titular? Está muito claro que o Abel encontrou esse time na última fase do Campeonato Brasileiro, mas descartou esse time. O Emi Martínez, por alguma razão que ninguém entende, que veio sendo titular todo o primeiro semestre, desaparece do Mundial de Clubes. O nosso querido ponta-direita, que veio da Lazio, Felipe Anderson, chega no primeiro jogo, faz um belíssimo primeiro jogo contra o Porto e é tirado do time sem a menor explicação. E não volta mais. Nem no segundo tempo dos outros jogos ele entra. Quer dizer, não existe coerência. O trabalho do Abel nesses últimos 2 anos é ruim. Ele começou com aquele time meio arrumado pelo Luxemburgo, melhorado pelo Cebola, conseguiu ter a sorte de entrar no Palmeiras numa época que não tinha torcido no estádio para reclamar, que foi no meio da pandemia. Teve dupla sorte que ele, com um time arrumado, ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, coisa que não vai ter nunca mais na história, provavelmente. 2 campeonatos iguais disputados no mesmo ano de Libertadores, bicampeão num ano só. E aí está vivendo dessa glória até hoje. Eu acho que o Campeonato Brasileiro que nós ganhamos, o último, foi muito graças ao menino, né? E são os meninos que estão sustentando a equipe. Mesmo neste jogo contra o Inter Miami, minha gente. Quem que foi o melhor, a meu ver? Além do Paulinho, que entrou bem, Maurício entrou bem. Quer dizer, os titulares estavam na reserva, né? E isso também que o Abel falou, de que o pessoal entra fresco, às vezes tem jogador que é para entrar no segundo tempo. Bobagem, porque contra o Porto, que ele mesmo disse que foi um bom jogo e que nós deveríamos ter ganhado, todos esses caras entraram desde o começo. Maurício entrou no começo, né? O Felipe Anderson entrou no começo. Então não tem essa conversa. E o Paulinho só não entra no começo porque ele está machucado. Compraram um jogador com a perna quebrada. E aí não dá para contar com ele, pelo jeito, até que essa situação médica se resolva. Ainda assim, com uma perna só, ele ainda conseguiu não apenas fazer o primeiro gol, como dar início à jogada do segundo gol, né? Conseguimos um empate naquele sufoco de sempre, mas fica essa sensação de que o Palmeiras está se desfazendo entre o deslumbramento de estar na Copa do Mundo, de jogar contra o Messi, como se o Messi fosse qualquer coisa, porque nunca viram coisa melhor. E a gente mesmo, que bicampeões da Libertadores, o Palmeiras, academia, 100 anos de tradição, futebol brasileiro, passando vergonha. Vergonha. Então, está aqui o recado do macaco.
E eu estou pensando em fazer isso aqui virar, não é um desabafo, é uma indignação, é a minha contribuição símia para vocês humanos, né? Eu espero que isso aqui fique, se você puder aí, vamos começar aqui um canal no YouTube, porque desse jeito não pode, vocês estão precisando do conselho do macaco, porque o ser humano não está sabendo nada. Vocês precisam começar a ficar um pouco mais inteligentes, não é possível. Olha só esse mundo aí que está acontecendo. Vocês estão muito mal governados. Parece que o Abel Ferreira está tomando conta do mundo, né? Está mal escalado esse mundo. E está executando mal o plano. Então eu acho que vocês precisam de um pouco de consciência. Então vamos pegar essa semana, pá, respira, baixa a poeira, né? Pensa melhor, escuta aí o vídeo do macaco e começa a botar a bola no chão, que é assim que a gente faz depois de um desastre, tá certo? Muito bom. Então, se você gostou dessa conversa aí, segue aqui esse canalzinho que começa do zero, zero a zero. E já põe aí o sininho, porque eu acho que vou aparecer mais vezes aqui, para dar pitaco, não só no Palmeiras, ó. Para dar pitaco tudo que aparecer, porque o ser humano está precisando de uma lição. Não é possível que as coisas estejam indo como estão indo. Então, fica a mensagem do macaco. Dê seu like, siga aí. E olha, Abel Ferreira, isso aqui é Palmeiras, viu? O senhor aqui, português, é que vai aprender com os brasileiros. Este aqui é o melhor futebol do mundo, não deixou de ser. Tem moleque jogando bola aqui, 200 milhões de técnicos tem esse país. E não é porque eles gostam de dar pitaco que o senhor entende mais que brasileiro, não. Porque brasileiro vê futebol a vida inteira. Todo mundo aqui entende de futebol. E entende muitas vezes mais do que o senhor, inclusive. Tá certo? Você não precisa ter diploma para conhecer futebol. Assim como você não precisa ter diploma para saber se a comida é boa ou é ruim. Né? Se você está com sono ou não. Você precisa apenas ter a experiência. Ninguém quer ser técnico de futebol. Mas aqui no Brasil todo mundo entende um pouco de futebol, porque todo mundo assiste futebol desde criança, joga bola desde criança. Todo mundo sabe como é que é matar a bola. Todo mundo sabe que a escalação que o senhor botou está completamente equivocada. Um time que tem o Messi no meio de campo e não tem um marcador para valer no meio de campo, tirou o volante que vem jogando o primeiro semestre inteiro e o outro machucado não joga. Então, você vai me desculpar, senhor Abel Ferreira, mas quem é que é o macaco aqui? Então, sinceramente, eu espero que vocês possam levar esta mensagem até a Pensilvânia, que é para onde nós vamos. Espero que o Palmeiras se reconstrua nesta semana, vá com o espírito vencedor, e não é porque é o Botafogo, que é um time brasileiro, mas é porque é o Palmeiras, seja lá contra quem for, seja contra o Real Madrid, o PSG, ou o 15 de novembro de Piracicaba, é o Palmeiras, entenderam? É isso, o Abel Ferreira. Você precisa saber o que é o Palmeiras. Não existe academia do Abel, porque a academia é futebol bonito, coisa que a gente não vê há muito tempo. Para isso precisa ter um time que joga regularmente, que se conhece, entrosado. Tem que ter reserva bom? Tem, mas o time titular existe. Esses caras precisam saber onde é que eles estão. E essa mentalidade vencedora não pode ser jogada no lixo por um terceiro mundismo português no futebol. A gente precisa botar lá a banca do brasileiro que sabe jogar bola. Até o menino, coitado, que está começando aí, jogaram toda a responsabilidade dele em cima do moleque. Mas esse moleque é o futebol brasileiro. É a nossa esperança, porque ele joga bola só. Não está pensando em nada. Está lá, trocando a camisa com o Messi, tá. Mas o futebol brasileiro, ele é o futebol do Pelé.
É o futebol do Garrincha, é o futebol da Guia, é um futebol de mirar. Essa essência está em nós, entendeu? Coisa que o português talvez não vai entender nunca. Então, faça um esforço, já que o senhor está há 5 anos aí no Palmeiras, de entender qual é o nosso espírito. Esse negócio de jogar para ganhar e não jogar bonito, não jogar bem. O pessoal vai no de futebol para ver futebol. E de preferência, bom futebol. Não vai lá só para ganhar. O palmeirense é um bicho raro, bem mais raro que o macaco inteligente. Ele gosta de o time jogando bem. A gente pode até perder jogando bem. Jogando mal, a gente não gosta nem de ganhar. Isso é o espírito da academia, seu Abel Ferreira. Pense nisso. Da próxima vez que o senhor pisar a borda do gramado, fica o recado do macaco. E até a próxima.